Felipe Neto nasceu em uma vila simples em Estagira, na Grécia, no ano de 384 a.C. Filho de Felipe pai e de Felipe mãe, Felipe Neto nunca teve uma vida fácil. Logo aos 2 anos de idade, arranjou o seu primeiro emprego como pedreiro, mas graças ao preconceito dos outros trabalhadores quanto à sua idade, acabou sendo demitido. Seu pai o chamava de lixo por não arranjar emprego e a sua mãe o chamava de desempregado vagabundo por não querer mais trabalhar. Os pais de Felipe Neto não entendiam o trauma que ele tinha adquirido graças a seu último emprego. Na escola ele entrou para o clube de futebol, onde conheceu Aristóteles. O sonho de Felipe Neto era se tornar um professor, e o sonho de Aristóteles era ser um jogador de futebol. Como os dois tinham um sonho muito parecido, eles decidiram se tornar melhores amigos. A amizade deles perdurou até o ensino médio. Nessa época Felipe Neto tinha 20 anos e Aristóteles tinha 15, e foi justamente nessa época em que apareceu na escola uma linda garota chamada Fátima. Felipe se apaixonou pelos olhos de Fátima. Para ele, eles eram tão lindos que parecia que ele tinha morrido e finalmente encontrou o paraíso. E Aristóteles se apaixonou pelo cabelo de Fátima. Para ele era como se fossem um monte de fios feitos de glicerídeos, cera e caspa saindo de sua cabeça. Os dois logo começaram a disputar pelo amor de Fátima. Isso causou uma grande intriga entre eles, e no final das contas, teve como vencedor, claro, Aristóteles. A Fátima simplesmente não resistia aos músculos magníficos de Aristóteles. Felipe Neto ficou bravo com Aristóteles e Fátima, e então decidiu sair da escola, e se mudou para o mais longe possível de lá. Os seus pais não apoiaram essa decisão, pois segundo eles, os garotos maus que saem da escola acabam se metendo em confusões, mas Felipe não deu um foda-se para isso, e se mudou para a Itália. Ele se isolou em uma montanha longínqua de qualquer civilização para meditar por aproximadamente 200 anos, mas ao decorrer do tempo, ele foi sentindo uma sensação de vazio. Nesse momento ele nomeou essa sensação de fome. Ele desceu a montanha e se assustou ao descobrir que o mundo que ele conhecia estava completamente diferente. O mundo estava envolto de lava e em destruição. Pestes e doenças pareciam assombrar a humanidade. Felipe Neto decidiu que iria descobrir quem foi um filho de um, e fez isso, e vingar todo o planeta. Felipe treinou, mas treinou pra um caralho, e então adquiriu o poder necessário para derrotar o dito cujo filho de uma. E treinou mais ainda. Ele foi em direção ao castelo em chamas, e gritou tão alto que chegou a quebrar os átomos de oxigênio que haviam em sua frente. O dragão muda de forma até se parecer com um ser humano. Nesse momento Felipe não tinha dúvidas, era o seu amigo Aristóteles. Ele pergunta a Aristóteles o que houve com a Fátima e os seus pais, e Aristóteles apenas diz que eles morreram. Porque se passaram mais de 500 anos, e ninguém vive tanto assim, né, porra? Felipe volta para sua montanha para meditar e refletir sobre os acontecimentos da sua vida. Os seus pais o desprezavam e o forçavam a arranjar um emprego. No final, eles logo morreram. A sua primeira paixão o trocou pelo seu melhor amigo, e também logo morreu, e o seu melhor amigo o trocou pela garota que o desprezou, e depois acabou morrendo.
Felipe se perguntava o que seria da sua vida dali em diante. Se passam os anos até os dias de hoje, e Felipe para de meditar em sua montanha, quando ele vê que o mundo se tornou um lugar melhor, com menos destruição e mais liberdade. Ele tenta se tornar um professor de história em uma escola em Rio Branco, mas ele foi rejeitado por não ter carteira de identidade e também por considerarem a sua história absurda. Então ele viu uma oportunidade e criou um canal no YouTube, do qual ele pudesse ensinar alguma coisa para as pessoas, como o professor exemplar que ele queria ser. Às vezes Felipe Neto pensa: como Aristóteles virou um dragão.